Dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro O Passe como Cura Magnética, estamos estudando a primeira parte, O que se doa, e estamos começando agora o capítulo 3, Fluidos em Movimento. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz o seguinte: na essência, toda a matéria é energia tornada visível, e toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos ou os nossos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Assim, os fluidos que produzimos levam a nossa marca registrada. Representam a nossa maneira peculiar de co-criar pelo pensamento. Até o momento, temos nos referido especialmente ao fluido vital ou ectoplasma, que é responsável pelo fenômeno magnético. Há, porém, uma quantidade inabordável desses fluidos em geral. Para se ter uma ideia, basta lembrar que existe um fluido, na verdade, para cada pensamento que o espírito produz, quer seja encarnado ou desencarnado. Assim como existem fluidos que recebem a coloração espiritual ou de outra vestimenta do espírito, seja qual for o plano em que ele esteja. Kardec, em um estudo primoroso, analisa essa diversidade. Ele diz no livro A Gênese, capítulo 14: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. O codificador também descreve as imagens fluídicas ou imagens moldes, explicando de que forma elas marcam o corpo espiritual e possibilitam que os espíritos desencarnados conheçam as nossas mais secretas intenções. Então aqui ele descreve como é que os espíritos conseguem, ao olhar para nós, identificar quais são as nossas intenções e as nossas ideias, simplesmente observando através dos fluidos que são emanados de nós, as energias que são emanadas do nosso pensamento, as formas que são criadas em nossa psicosfera, o que é chamado de formas-pensamentos. Ele diz o seguinte: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico. Ele chama esse envoltório perispirítico o nosso corpo espiritual quando estamos encarnados. Então, esse é um corpo espiritual que é de origem mista, energeticamente falando, tanto energia animal quanto energia espiritual, e é uma cópia na qual a imagem que projetamos nela é uma imagem semelhante ao do nosso corpo. Então, como um espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar um outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como um quadro, tal qual se desenrola no espírito, ou seja, na sua mente. Como se verifica, os mais secretos movimentos da alma repercutem no corpo espiritual.
Os desencarnados podem, assim, acompanhar os movimentos de outra alma, ler como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. São vistos dessa forma o planejamento de crimes antes que ocorram, como também depois de executados. Na verdade, os espíritos podem ver a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Mas, como nos lembra o bom senso de Kardec, se não temos uma observação direta, podemos acompanhar os seus efeitos. Ele diz o seguinte: como se observam os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão, é essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria, atualmente. Há uma enorme diversificação na qualidade dos fluidos, e Kardec é quem nos amplia essa visão, quando ele nos diz: como os odores, os fluidos, são designados por suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade e até doçura, entre outros. Sob o aspecto físico, podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, torna-se força de transmissão, de propulsão, entre outros. O quadro dos fluidos seria, pois, os de todas as paixões, todas as virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. Diante de tão vasta quantidade de tipos diferentes de fluidos, indagamos sobre que forma eles se deslocam ou se comportam depois de serem produzidos, ou seja, depois de serem exteriorizados de um corpo humano. O que acontece com eles? Como eles se comportam? Aprendemos também com Kardec que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Essa manipulação obedece assim a princípios bem determinados. Os fluidos unem-se em razão da semelhança e de sua natureza. Os fluidos dissemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água. Há, portanto, uma lei fundamental dos fluidos baseadas na atração e na repulsão, na sintonia ou na dissintonia, seja qual for. Porém, o tipo de doação fluídica, o pensamento é tudo. Capítulo 4: Pensamento, vontade e ação magnética. Em ensinamentos reiterados nos capítulos anteriores, chegamos à conclusão de que a matéria básica que o passista doa é o fluido cósmico, ou plasma divino. Plasma esse modificado, denominado fluido magnético. Queremos deixar claro também
que o fluido magnético é sinônimo de ectoplasma, ou de fluido vital, ou fluido magnético animal, ou simplesmente magnetismo. Faz parte do corpo vital, ou duplo etérico, um dos envoltórios do perispírito, que se desfaz após a morte física. O corpo vital permite a união do espírito com a matéria, porque é constituído de elementos semimateriais, o que lhe permite desempenhar essa ponte de ligação. No fluido cósmico, elemento primordial que preenche todo o universo, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes num oceano. Como herdeiras do Criador, as inteligências humanas utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que exprime ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Desta maneira, por meio de pensamentos, palavras e atos oriundos das fontes do coração, os espíritos gastam e transformam o hausto do Criador. Plasmam não só os mundos iluminados das grandes cocriações siderais, como também os lugares trevosos mais conhecidos como os planos infernais ou umbrais que não duram eternamente, mas que recebem as mentes desequilibradas ou criminosas por determinado período de tempo até que se transformem modificadas pelo bem. Como lembra Leon Denis, o pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal, atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com eles construímos o nosso dia a dia. O edifício grandioso ou miserável de nossas vidas, presente e futura. Modelamos nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que vão se imprimir na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Aprendemos ainda com os espíritos instrutores que o sentimento é o que dá a natureza do pensamento, podendo expressar-se, portanto, no campo do bem ou do mal, conforme as qualidades do coração. Por seu acúmulo, no livro Evolução dos Mundos, vai nos dizer o seguinte, que por esse acúmulo pode converter-se em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável à falta de terminologia equivalente por raio de emoção. Aprendemos ainda com os espíritos instrutores que o sentimento é o que dá essa natureza ao pensamento. Dentre as propriedades do pensamento, destaca-se uma de grande importância, que é a indução mental, isto é, a sua capacidade de ser reproduzido por outra mente. Nasce daí o reflexo das criaturas umas sobre as outras, à base do intercâmbio ou da comunicação de uma alma para outra alma. Como ela, cada espírito mantém contato com a imensa teia de seres que formam a humanidade encarnada e desencarnada. Vejamos aqui mais uma vez a ação do pensamento e da vontade como um efeito magnético na manipulação dos fluidos. Continuamos. E é sempre interessante recordar Kardec quando ele afirma que os fluidos são veículos do pensamento, e há neles ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundir. Como um aparelho de rádio, que você vai mudando a sua frequência e você pode captar ondas sonoras diferentes.
Do mesmo modo que não devemos esquecer que a grande diversidade e variedade de fluidos, tanto os construtivos quanto os destrutivos, e sobretudo que a manipulação deles se dá pelo pensamento e pela vontade. Um fato e uma informação importante para que seja de domínio do passista, de que o que ele manipula, ele o faz pela ação do seu pensamento e da sua vontade. Portanto, o passista precisa conscientizar-se da importância do pensamento, porque o fluido magnético, que lhe é característico e que se predispõe a doar aos carentes dessa força, está impregnado pela qualidade dos seus próprios pensamentos e pela lei de sintonia e afinidade, atrairá o fluido espiritual do mentor que lhe dará respaldo à atividade curadora, uma vez que o passe que estamos falando é o passe misto, aquele que é combinado com os fluidos do mentor espiritual no momento do passe, com o seu passista encarnado. Então, mais uma vez, reforçamos que é importante o passista estar consciente da importância do pensamento, porque o fluido magnético, que lhe é característico e que se lhe predispõe a doar aos carentes dessa força, está impregnado das qualidades dos seus próprios pensamentos. Então, cuidado com aquilo que você está ofertando às pessoas, porque o que você pensa, o que você sustenta no pensamento, é o que você vai ofertar na hora do passe. É importante não esquecer também que a natureza do pensamento é dada, sobretudo, pelo sentimento. Deste modo, é impossível dissociar cérebro e coração, porque ambos estão indissoluvelmente ligados na elaboração do pensamento. Faz parte da própria natureza do ser humano essa estrutura entrelaçada. E assim fica evidente que toda tarefa de cura nasce das profundezas do coração e deve ser acalentada na base da fé e do amor puro. Aquele que recebe o passe também tem que se conscientizar da importância do pensamento e deve ser advertido quanto a isso. Constata-nos inúmeros exemplos de pessoas que acalentam doenças com o pensamento, com a sustentação da vontade. São os hipocondríacos em graus variados que não vigiam a qualidade das ideias que formulam. Os instrutores de André Luiz chamam a atenção para esse fato, relembrando que a sugestão mental de doenças podem atrair entidades microbianas que vivem ou se reproduzem no campo mental de milhões de pessoas que as entretêm. Com essa fixação na ideia de doenças, elas acorrerão em massas, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Portanto, na questão saúde e doença, a ligação mental deve ser sempre levada em consideração, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Está aqui uma advertência importantíssima e que nós, como seres humanos, precisamos ter a máxima atenção, independente de sermos passistas, independente de ser pacientes no passe. O cuidado com as formas de pensamentos, aquilo com que você entretém na sua mente, vão atrair, inclusive, entidades que eles chamam aqui entidades microbianas, que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas. Então você vai sintonizar-se com a massa que está produzindo essa energia no planeta inteiro, encarnados e desencarnados, e vai atrair para o seu corpo a criação de doenças baseada nesses pensamentos. Olha o tamanho do problema que estamos vivendo. Assim, tanto o passista quanto os beneficiários não podem se esquecer de que nossos exemplos, maneiras, gestos e palavras geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade dos sentimentos e pensamentos que eles infundimos. Levantamo-nos para o triunfo ou impulsionamo-nos para a derrota. O pensamento é, assim,
A força que, devidamente orientada, vai facilitar a produção dos elementos de defesa do organismo, fortalecendo o arsenal de células do sistema imunológico, sempre orientado pela consciência profunda. Vai mobilizar os elementos de preservação ou defesa, destruindo os processos patogênicos. Em resumo, no passe temos fluidos que são movimentados pelos pensamentos, os quais, por sua vez, são ondas eletromagnéticas típicas de cada ser, esteja na condição de encarnado ou de desencarnado.